O ano é 1998, alguns anos antes do fenômeno dos reality shows e do crescimento absurdo da cultura de vigilância dos Estados Unidos e do Ocidente no geral por causa do 11 de setembro, é lançado o show de Truman. It's the Truman Show! Yeah! Good morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. O clássico atemporal que até hoje é extremamente popular, inclusive com pessoas mais novas do que o próprio filme. O que diz muito sobre sua atualidade mesmo 26 anos depois. Filme que não só previu como apressou as tendências de reality shows, trazendo diálogos e questionamentos sobre como aceitamos o que a realidade nos apresenta com uma dose legal de paranoia. Mas fica tranquilo que falaremos sobre tudo isso hoje. Encosta aqui e vamos lá. Jim Carrey, ator extremamente conhecido por fazer com excelência seus papéis engraçados, traz uma tônica diferente como Truman. Ao invés de mais um personagem bobão ou sem noção, Jim tem o desafio de interpretar alguém do dia a dia. Ao invés de o cara engraçado, aqui ele é Truman, assistido desde o seu nascimento, mas sem saber que toda sua vida são cenários, atores e atrizes. Jim interpreta um cara normal que tem um emprego normal, decepções, desejos e hábitos de um adulto normal. Ele não entende o sumiço repentino do seu primeiro amor, ou porquê da sua esposa não compartilhar da sua vontade de viajar o mundo, ou porque ela fala de produtos de uma forma extremamente suspeita. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. Truman é um personagem normal que lentamente vai descobrindo a fragilidade daquela realidade criada em sua volta para alimentar o desejo por entretenimento das 1,5 bilhão de pessoas que compõem sua audiência. Seja por falhas técnicas ou inconvenientes que acontecem com ele, que são convenientes demais para matar o seu desejo de fugir. Inclusive, descobrir a verdadeira realidade era um tema bem comum dessa época, mas isso é papo para outro dia. Truman traz esses conceitos em 98, muito antes do nosso incrível salto tecnológico que permitiu a consolidação de um mundo globalizado. Os reality shows começavam a caminhar e se Show de Truman não tinha noção do quão grande ele seria como obra e era apenas uma versão moderna do mito da caverna de Platão, é óbvio que ele não tinha noção que ele seria um responsável indireto pela popularização extrema daquilo que ele indiretamente alertava. Keeping Up with the Kardashians, Casamento às Cegas, De Férias com Ex e qualquer outro reality desse tipo tem como o seu deus todo-poderoso o Big Brother. Lançado em 99 no formato que conhecemos até hoje, não é coincidência que tenha sido um ano depois de Show de Truman. E aqui vai umas aspas do diretor de Truman e do criador de Big Brother para provar isso. Weir relembra um comentário do criador de Big Brother, que estava na fase de planejamento na época do lançamento do filme. Ele disse algo como: "Quando vi Truman, achei que era melhor nos apressarmos. Big Brother foi lançado cerca de um ano depois." E se um ano depois tivemos o início dessa febre de glamorização da exposição do dia a dia, 3 anos depois teríamos o fatídico 11 de setembro que fez a cultura de vigilância se espalhar pelo mundo inteiro. Se ser vigiado e julgado durante seu dia a dia ainda não era um fato concreto, era uma tendência cada vez maior, assim como a paranoia do cidadão médio, tanto para com ele mesmo, tanto com o próximo. Se na época do lançamento do filme os próprios idealizadores tinham dificuldade em imaginar uma pessoa sendo assistida por décadas por um público tão grande, essa é uma realidade que lidamos naturalmente hoje em dia. Era absurdo pensar em como a esposa de Truman e outros à sua volta encaixavam propagandas em meio a conversas normais, e hoje por meio de stories, vídeos, tweets, não só aceitamos isso, como nem é mais uma questão que nos faz parar e pensar do porquê fazemos, assistimos e gostamos. A ligação do público por tanto tempo, as interações fabricadas, o exímio trabalho do diretor em fazer tudo parecer natural era algo completamente inimaginável. Mas hoje é parte de como vivemos. Sem juízo de valor para quem se expõe mais ou menos ou quem consome mais ou menos, é só inegável que vivemos hoje expostos como Truman. Desde os cookies de site que aprendem a te recomendar coisas até a necessidade de aprovação externa por números de visualizações, likes e interações que compõem grande parte do porquê sofremos tanto com ansiedade. Se Truman passava a ideia de vida perfeita sem saber disso, nós consumimos isso hoje regularmente e nos comparamos constantemente. Seja
com a blogueira com barriga de lipo ou maromba que jura que é natural, ou até comigo mesmo que vivo me comparando com criadores que fazem coisas que me inspiram, mas indiretamente fazem eu ter que lidar com a insegurança de não ser tão bom quanto eles. E não se engane, quase 100% deles passam pelo mesmo processo do outro lado da tela, e é uma coisa boa que diálogos sobre isso e saúde mental têm se popularizado cada vez mais. A internet fez com que o mundo fabricado de Truman ficasse bem perto de nós, ao mesmo tempo que trouxe também inegáveis oportunidades e aproximações e acesso a conteúdos. É uma coisa tão grandiosa e nova ao mesmo tempo, assim como Truman foi para sua época quando antecipou conceitos e se provou atemporal a cada nova febre do mundo, seja os realities, a vigilância ou a exposição constante das nossas vidas. Diversas vezes enquanto eu escrevi esse roteiro, eu pausei para ver como é que ia o andamento dos vídeos que eu postei, provando meu ponto para mim mesmo. Claro que para mim que quer trabalhar com isso é importante acompanhar números, mas isso mostra como quase nunca conseguimos nos desligar 100%. Para um filme que não envolve a temática de robôs dominando ou substituindo seres humanos se manter atual por 26 anos, inclusive tendo seu maior pico de atualidade muito tempo depois do seu lançamento, é completamente insano. Truman é sem dúvida um dos filmes com maior impacto pessoal para mim, e mesmo tendo assistido a primeira vez sem nem ler a sinopse, que deixou tudo muito mais maluco, a magia nunca se perdeu, só aumentou. Esse filme não tinha noção do que ele estava fazendo com aquela história. Muito além de prever a febre dos realities, ele provoca questionamentos mais atuais do que nunca sobre se realmente nós escolhemos nos expor ou se estamos jogando o jogo que nossa época apresenta. Será que é realmente possível não ser nem um pouco online, se tantas aprovações sociais para nós que vivemos em sociedade vêm dessa forma? Longe de achar que eu tenho síndrome de Truman, mas não é meio inegável que somos vigiados no sentido de que nossas tendências, gostos, demandas, nossa cara e voz está simplesmente disponível por aí? Não é inegável que a realidade às vezes pode chegar fragmentada até a gente? Se existe uma versão diferente de nós na cabeça de cada pessoa, agora isso também não seria afetado por como ela interpreta aquilo que você expõe? São tantas nuances e a maioria delas é impossível de controlar individualmente. E sabendo disso, você tem duas escolhas: controlar como você reage, e até isso é difícil, ou ir pelo caminho que fez o Coringa rir e surtar mais do que já surtamos, mesmo não pensando muito sobre. E aí, tu vai pra onde nessa? Enfim, parece que eu me distanciei um pouco do filme nesse final, mas só o fato dele levantar essas conversas mostra por que ele ainda é tão atual. Apesar de ser um filme confortável e amigável, assistindo, conhecendo os conceitos que vemos diariamente hoje, vai te fazer refletir após o final de Truman. E olha que é um final extremamente satisfatório. Meu nome é Gabs e eu espero que você tenha gostado dessa reflexão sobre o show de Truman. Não sou especialista em cinema ou cultura pop, mas a intenção é trazer uma visão casual, porém apaixonada, de alguém que ama isso tudo. Porque é isso que eu sou no final, um espectador casual que tem sempre seus 2 centavos para dar sobre aquilo que gosta. Peço que se inscreva e compartilhe, que me ajuda demais na jornada de viver disso aqui. Uma troca justa pelo entretenimento, né não? É isso. Obrigado de verdade por assistir e tchau!